Olha só, continua acordando bem cedo, se dedicando, se esforçando, dando o seu máximo, porque daqui a pouco vão começar a dizer que foi sorte. Eu queria começar o programa de hoje, o nosso bate-papo, a nossa entrevista, com essa frase que tem um pouco a ver com esse nosso personagem. Dedicação, superação e há quem diga que é sorte. Você acredita nisso? O nosso convidado, muito especial, é rondonopolitano, é filho dessa terra, que empreendeu e fez muito mais do que isso, deu 100, 200%. Foi subindo a régua e se tornou, no ramo em que atua, uma referência rondonopolitana, matogrossense, brasileira e, por que não dizer, também mundial. Ganhou o Brasil e o mundo. Está aqui o nosso convidado, o Jaéder Barretos. Talvez você que está aí assistindo, você não conheça o Jaéder, mas o trabalho dele eu tenho certeza absoluta que você já viu por aí. Jaéder trabalha hoje em eventos, em festas, dos mais variados tipos, e com uma marca registrada, padrão, de qualidade, luxo, detalhe, a busca pela perfeição. Parece exagero eu falando assim, mas vocês vão ver que não. Jaéder, que bom ter você aqui, cara, que legal a gente poder contar um pouco da sua história. A busca pela perfeição, não é exagero, é isso mesmo, né? Seja bem-vindo ao Varejo em Foco, cara. Muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse projeto incrível da CDL. Eu quero agradecer o convite e não é exagero, né? Há quem diga que é sorte, eu ouvi isso por muitas vezes, mas eu sempre falo que o nosso trabalho, o meu trabalho especificamente, exige uma demanda muito grandiosa no bastidor para que eu tenha uma entrega memorável. Meu trabalho, ele sempre foi atrelado, e isso é levado para a nossa equipe todos os dias, de que eu não tenho segunda chance para trazer uma experiência inesquecível para o meu cliente, porque o meu trabalho não me permite. É impossível chegar para o meu cliente e dizer para a minha noiva numa segunda-feira, vamos refazer o que você não gostou no sábado, porque não tem como ser Não dá para feito. consertar. Não dá para consertar. Nós estamos falando de festas, eventos, casamentos, é um nicho, um grande forte, mas o Jaéder também fez o Liquida Aqui com a gente, que foi absolutamente fantástico a edição do Liquida Aqui. Recentemente, a posse da presidência da ACIR, a posse da Marciane Fritzen, que conduz a nossa parceira ACIR nesta atual gestão. Tudo projeto da cabeça e da equipe do trabalho desse cara aqui. Como é que começou, Jaéder? Vamos contar um pouco da sua história, como é que você começou nisso e foi subindo esse degrau? De onde nasce a semente? Bom, é uma longa história. O primeiro convite, eu sempre fui muito envolvido à frente dos trabalhos de acampamentos, de cantatas, de musicais. Isso começa dentro de todo esse seio da igreja, realmente, de onde eu venho, né, da origem da família. E ocasionalmente eu recebi um convite aos 14 anos de idade, e era muito, muito adolescente ainda, mas era sempre aquilo, eu sempre estava acima do nível, até da questão de maturidade mesmo. Acima do nível na questão do detalhe, da preocupação? Era sempre uma intensidade na entrega. Então, assim, a preocupação era, se tiver que pegar para fazer, eu tenho realmente, eu trazia a responsabilidade para mim, e sempre com essa preocupação sobre o visual, com detalhe, porque eu sempre trouxe isso como premissa desde o início. E começa nos acampamentos da igreja. E quando eu recebi o primeiro convite para fazer um cerimonial de uma festa, eu nunca me esqueço, foi no Canadá, um clube super tradicional de Rondonópolis, que fez parte da história de muitas famílias. Bons tempos, hein? De muitas famílias. E ali, quando eu recebi o convite para atender esse casal, Jaéder, eu quero que você realmente... porque eu sempre tive esse lado criativo muito aguçado. De ser muito curioso, de pesquisar muito, e tudo que eu colocava foco, eu sempre me dedicava muito. Eu queria virar PhD naquilo que eu me propunha a fazer. E aí começa
começam os pedidos de forma muito informal dentro desse círculo. Esse primeiro deu certo, eu imagino. Claro, para a realidade do que era previsto de expectativa foi muito além. Eu fiz sozinho, não tinha equipe na época, não tinha equipe, não fazia ideia de como funcionava. E eu fui, na época, estudar, fui buscar cursos online, fui fazer cursos fora de Mato Grosso, para uma entrega que eu não recebi absolutamente nada, eu não fui pago para fazer isso. Mas eu aceitei a responsabilidade e eu não sabia da dimensão e nem da proporção do que isso me retorna. Mas eu tinha um foco de que eu precisava ser o melhor naquilo que eu estava sendo proposto a fazer. Você topou um desafio numa área onde você não tinha experiência, você tinha apenas 14 anos de idade, você não conhecia absolutamente nada, você não tinha equipe, era um casamento, ou seja, um evento único na vida do noivo e da noiva, é o que a gente falou, não dá para repetir depois, e mesmo assim você aceitou. Cara... eu sempre fui assim, muito movido... Ousado, cara! Totalmente. Eu falo que pra gente ser empreendedor no Brasil hoje... diante de toda a realidade que nós vivemos em todas as esferas, da mídia, né, da questão tributária propriamente dita, enfim, de vários fatores, não é nada fácil. Ou seja, eu tinha que ser extremamente rápido, eu tinha que ser extremamente eficiente, eu tinha que ser... E isso é algo que eu sempre me cobrei muito aonde eu estava. Eu não era o melhor da turma em relação à nota. Mas eu sempre que... a gente tem que organizar alguma coisa, era o nome do Jaeder que estava lá, porque essa coisa do corre, do pensar, da logística, de como vai acontecer, era uma competência que eu falo que vinha de forma nata e hoje ela foi aperfeiçoada. Ali já existia a sua assinatura, a sua cara, o seu perfil. O jeito Jaeder de fazer já estava ali. Exatamente. E era muito... era literalmente pensado em todos os sentidos. Como é que eu vou me portar, como é que eu vou receber, de que forma... E todas as linhas de frente, que hoje a gente trata assim, atualmente, de um evento era... qual é o impacto que o convidado, quem será recebido vai ter? Qual é a sensação que a gente vai conseguir gerar no subconsciente? E isso sempre foi muito trabalhado dentro dos eventos que a gente assina. E isso começa realmente lá de trás de uma forma muito despretensiosa, sem nenhum cunho de estudo técnico que hoje a gente tem, que tem formação na área para isso, que fui em busca para aprofundar cada vez mais. É isso. Para você que está aí assistindo, ao longo do nosso bate-papo, relembrando histórias e contando um pouco da história do Jaeder, a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar dessa ousadia, vai falar de assumir essa responsabilidade que foi o que ele fez, e é claro que a partir disso a régua vai subindo, o desafio vai subindo. Então, você que está assistindo vai pegando dicas também, vai trazendo para a sua realidade, porque tem muita coisa para você tirar desse nosso bate-papo. E a partir desse primeiro evento, Jaeder, a coisa foi funcionando. Você pegou um primeiro que deu certo, outros 4 apareceram e você foi fazendo. Em que momento que você falou, não, é com isso que eu vou ganhar minha vida, é isso? É muito engraçada essa pergunta sua, porque isso me faz voltar a momentos que muitas vezes eu ouvi e escutei por muito tempo de que isso é um bico, isso é um extra, isso é algo... E eu sempre insisti, falei, não, isso eu vou fazer do meu ganha-pão, isso é do carro que eu vou andar, da roupa que eu vou usar, da casa que eu vou morar, das viagens que eu vou fazer, isso é algo que eu vou realmente colocar... E é muito essa... Eu tinha isso muito certo, de forma cética na minha vida, e eu me formei em Direito, foi minha primeira graduação. Você sabia que dava dinheiro ou não? Não, na verdade eu não tinha noção, né? Até porque a gente, na era dos anos 2000, ali, 2000, né, esses meados, eu não tinha noção do que isso representava, mas eu sempre tive a ideia e uma imagem de que o brasileiro gostava muito de festa, porque isso começa na nossa cultura dentro de casa. O almoço de domingo, o churrasco, os eventos que a gente tinha e tem culturalmente falando e tudo mais. E o Brasil hoje é um dos países que mais celebram no mundo, a gente perde para 3, e isso a gente literalmente entende e fala, opa, peraí. E eu sempre fui muito focado no público que eu gostaria de atender. Isso é algo que eu tive desde da decisão
que eu tomei de falar, não, eu quero viver disso. Eu largo direito em 2011, saio do ramo totalmente e falo, eu vou me dedicar para isso. E aí a gente vai literalmente profissionalizar todo o processo, marca, empresa, brand, e aí eu fui estudar tudo que permeia e tudo que é importante para um empreendedor ter. Que era, não, eu preciso entender de gente, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de processo, eu preciso entender de padrão, eu preciso entender de mídia, eu preciso entender de rede social. E aí eu fui em busca de várias outras competências que somassem a minha competência técnica, porque a minha competência técnica em prática de produção de um evento era algo que, isso é o que o cliente já esperava. Mas como é que eu fazia para ele chegar até mim? Então eu sempre fui muito visionário e estratégico de que aonde eu quero estar daqui 2, 3 anos, e eu sempre estipulei metas audaciosas a ponto de clientes proporem algo para mim e dizer, Jaeder, eu não acredito que vai dar certo, mas se você acha que vai dar certo, vamos, porque eu confio. E aí começa toda essa jornada de falar, não, eu vou viver de festa, literalmente. Eu vou viver disso, isso vai ser o meu ganha-pão. E aí eu tomo a decisão e invisto de forma pesada, tiro muitas vezes do bolso, tirei muitas vezes do bolso no começo, paguei para trabalhar muitas vezes, infinitas vezes, por questão de estratégia, por questão de hoje eu vou tirar daqui para ganhar 5 vezes lá na frente mais. E aí começa toda essa jornada de falar, olha, não, então eu tenho que realmente trazer esse posicionamento para esse público que eu gostaria de atender, porque eu pensava numa deficiência de mercado. É isso. A gente vai parar a história por aqui por enquanto, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Que bom ouvir o Jaeder contar essas histórias e relembrar. A gente ainda vai falar de posicionamento de marca, rebranding, e quando eu disse lá no início que ele ganhou o Brasil e o mundo, vocês vão entender no próximo bloco. Varejão em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade à nossa entrevista. Sem muita enrolação, minha gente. Jaeder Barretos está aqui com a gente. Ele que é um profissional do ramo de eventos, de festas, e não é qualquer profissional, não. Tem assinatura, tem padrão. Contamos um pouco da história no primeiro bloco, de quando ele foi ousado e aceitou um desafio de pegar um evento sozinho, e depois disso fez um modo de vida. A gente parou no ponto em que isso começa de fato a ser encarado como seu modo de vida, Jaeder. Você chegou a pagar para trabalhar, pensando lá na frente, e foi se capacitar. E é aí que você começa a montar uma equipe, trazer pessoas, e aí a coisa começa a ganhar a tua assinatura. É muito... Desde o início, eu tinha um foco sempre de atender um público que tivesse um nível de exigência maior na experiência, em todos os sentidos, que na época nem era o termo experiência que a gente falava, mas era no evento em si mesmo. E eu falei, bom, eu tenho um compromisso não só com o Jaeder empresa, eu tenho um compromisso hoje com o mercado e com uma classe. A gente precisa pensar estruturalmente. Então, nunca foi só pela marca ou pelo nome do Jaeder, mas era o que a gente... Porque eu via muito assim, a gente vai precisar trazer de fora porque Rondonópolis não tem de outros estados. Eu falava, Então, e foi baseado nessas dores que a gente escuta isso, traz isso realmente como algo que fala, não, isso me dá um insight de dizer, olha, peraí, a gente não precisa ir lá fora para trazer alguém que seja competente para entregar. Talvez até hoje exista um pouco disso, de alguém olhar o teu trabalho e falar, não, isso é alguém de São Paulo, isso é alguém do Rio de Janeiro, não tem? Ouvi por muitas vezes, quando eu falo que quando a gente teve um encontro, eu falo que foi o evento virada de chave na minha vida, que foi em 2014, 2013 aproximadamente, e na porta da igreja matriz aqui em Rondonópolis, eu nunca me esqueço, e um determinado convidado chegou e perguntou para minha equipe, mas essa empresa é daqui, é de São Paulo, porque eu nunca vi vocês, porque eu nunca vi trajados tão bem, eu nunca vi nada nesse sentido em Rondonópolis.
e eu falava, isso é resposta daquilo que realmente eu precisava dizer, de saber que estava no caminho certo. Pois é, e ali você viu que tinha uma veia. E não precisa ser de fora, não tem em Rondonópolis, está aqui o Jaedra. O diferencial, chamando você que está assistindo para a conversa, o grande diferencial que nós estamos colocando aqui é o padrão. Quando a gente fala da assinatura do Jaedra, a assinatura começa em pensar no evento até a realização, até o final, o momento final desse evento. Eu queria que a gente entrasse um pouco nisso, Jaedra, pegando um evento seu como exemplo. Nós estamos falando de uma equipe bem uniformizada, nós estamos falando de um cenário todo pensado para aquela ocasião, nós estamos falando de todo o conforto, não só no evento em si, mas todo o antes que se pensa. Um casamento, por exemplo, a noiva ela é atendida e bem tratada desde lá de trás. Queria que você falasse sobre isso. O processo, né? Os processos. Isso é algo que eu sempre gostei de explanar muito e talvez até hoje as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender o trabalho da assessoria e do cerimonial propriamente dito, porque as pessoas acham que o trabalho do cerimonial é só no dia do evento, né? Esse é o grande erro. Eu falo que o dia do evento é só a cereja do bolo. É só pra gente chegar, pôr a beca e dar o show. Eu falo que o grandioso trabalho é o bastidor. Então, existe um trabalho árduo de quando o cliente chega no meu escritório hoje e que ele diz, Jaedra, eu quero casar em Chapada dos Guimarães, eu quero casar numa praia do Brasil, eu quero casar fora. E quando ele traz essa informação, rapidamente é processado assim, o clima, a temperatura, o ambiente é propício, comporta o número de convidados, porque o cliente sempre vai chegar com esse olhar mágico, e o meu trabalho começa exatamente aí. E eu falo que uma das diferenças hoje do nosso trabalho dentro do mercado de eventos é que além de assessoria e cerimonial, a gente entra na esfera produtiva do evento. O que é a esfera produtiva do evento? A gente participa de todo o processo de curadoria na escolha dos fornecedores, de orientar o cliente de qual é o melhor fornecedor para o evento dele, dentro do budget, do orçamento que ele tem disposto para aquilo, de trazer a realidade desses orçamentos que vá de encontro com a expectativa dele e supere no dia, e trazer toda essa expertise nossa de operacionalizar todo o evento para que ele aconteça da melhor forma. Então, tudo isso é o trabalho de bastidor, que a gente fala que é o antes, que pode ser por 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos até de assessoria, de planejamento, de reuniões e de encontros, onde eu tenho uma gama às vezes de 30 fornecedores, 40 fornecedores, 80, e o último, assim, de maior número foram 275 fornecedores. Então, tudo isso para ser gerido e administrado no grande dia, no sonho, na expectativa que ele tem. É isso, eu fico te ouvindo falar e eu fico imaginando a caminhada que você teve que fazer para chegar nesse nível, porque realmente não é porque você está aqui, não é puxando o seu saco, não. Mas é também, mas é porque a caminhada realmente foi longa. Você está falando de 80 fornecedores, 250, de uma equipe, de pensar durante 1 ano num evento. É uma sensibilidade muito grande, cara. É muito engraçado porque aquilo que eu falo no primeiro e trago no primeiro bloco sobre eu não ter a segunda chance, de não ter a segunda-feira, porque comumente os eventos são sábado, o que a gente traz para o cliente, eu sempre levo isso para a minha equipe. Não importa o orçamento do meu cliente. Se eu tenho uma festa de 80, 100 ou uma festa de 3, 4, 5, 10 milhões, como nós já fizemos, o sentimento que ele precisa ter é que ele é único, que é exclusivo, que aquele dia é dele, que tudo ali, a gente está ali por ele, para os convidados dele. Então, por isso uma equipe sempre atenta no outro, de trazer um olhar humanizado, de atender às necessidades dos desiguais que eu vou ter dentro da festa, porque realmente todo esse cuidado vem desde o processo de planejamento do evento. Então, durante o meu atendimento, o cliente me deixa várias mensagens intrínsecas sobre o que ele gosta, o que ele não gosta. Dá sinais. Total, ele sempre. E isso me fez buscar muito a história de estudar comportamento humano. Porque eu falo que, diante de tudo que a gente produz no evento, e muitos clientes vão concordar comigo, e eu sempre falo isso, que a única coisa que a gente não consegue controlar
é a temperatura e o comportamento das pessoas. É isso. E ó, ele falou aqui festa de 10 milhões. Você que está assistindo, acredite que teve festa de 10 milhões. Jaeder começou a atender uma elite local e foi abrindo o leque. E aí ganhou o Brasil. Hoje você viaja muito o Brasil. Você está em Rondonópolis aqui, mas meio que de passagem. A gente conseguiu gravar contigo, porque daqui a pouco, depois da gravação, você está partindo, inclusive. Exatamente. Eu falo que hoje eu moro no mundo e passeio em casa. Né? Eu tenho muito orgulho de ser filho dessa terra, eu tenho muito orgulho de levar o nome de Rondonópolis pelos 4 cantos do mundo. É muito gratificante subir hoje num palco e dizer que eu sou de Mato Grosso, que eu sou de Rondonópolis, porque existem alguns estereótipos e a gente vai falar dele depois. Aquela coisa de alguém olhar para você e achar que você é de fora, você meio que inverteu esse quadro. Hoje lá fora as pessoas perguntam de onde você é. Exatamente. A história de que quem sabe fazer as coisas é Rio e São Paulo. Essa é a referência, né? E isso hoje, com o mundo e com a globalização que a gente vive, e todo esse cenário de informação a nosso dispor, eu falo que você pode ser o que quiser e estar aonde você quiser. E basta realmente ir atrás disso. Não é frase de mero efeito, não. Eu falo pela prova viva de viver tudo isso. Mas hoje, Rondonópolis acaba que vira só um apoio mesmo. Hoje eu tenho 7 produtoras brasileiras que vendem o nome do Jaeder, da marca, para cursos de capacitação na área de eventos no Brasil. Então hoje o meu nome ele está presente em 98% dos congressos nacionais e internacionais. A gente já tem projetos agora para final de 23 e 24 do mercado de capacitação. Por quê? Porque é um mercado que também está em expansão. Como é uma atividade que ganhou muito destaque nos últimos anos, no formato, no nível, do que as pessoas querem para trazer de experiência para o convidado dela, esse mercado literalmente foi forçado a ir em busca de conhecimento, de estudo. E através disso, hoje, a gente tem contrato com 6 produtoras de fora que vendem numa agenda anual para várias capitais do Brasil, várias cidades do interior, voltado para essa capacitação do mercado. Jaeder era uma assinatura e de assinatura passa a ser, portanto, uma marca que capacita no Brasil e ainda exporta conhecimento. É isso. Exatamente. Eu sempre gostei muito de estudar. O currículo realmente de formação não é pequeno, são mais de 25 formações, porque eu sempre fui muito obcecado. Então, tudo que tem de novidade, tem o filtro, eu estou pesquisando, eu estou no aeroporto, eu estou lendo, eu estou deitado, eu estou nos intervalos. O meu momento de descanso, teoricamente, pensando nisso. Eu sou quase que realmente um bitolado pelo trabalho, talvez diria que sim, né? Porque me abdiquei muito de muitas coisas da vida propriamente dita para dar foco nisso. E tudo que você dá foco expande, é natural, né? Eu falo que é a lei do retorno, não tem como. É impossível você não se dedicar a algo e não ter um resultado através disso. É isso. E ainda tem gente que diz que é sorte. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho do Jaeder nos 4 cantos do mundo. O conhecimento que é exportado e a presença, a assinatura, a marca, a cara Jaeder Barretos. Brasil afora. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Terceiro e último bloco do nosso programa, dando continuidade à nossa entrevista, ao nosso bate-papo com o Jaeder Barretos. Um nome, uma assinatura, uma marca, uma referência, quando o assunto é evento, grandes eventos, luxuosos, glamurosos, inesquecíveis eventos, casamentos e outros. Falei lá no primeiro bloco, para quem perdeu, o nosso Liquida Aqui, inclusive, passa pela genialidade desse rapaz aqui. Jaeder, vamos falar um pouquinho da tua marca, do teu nome, a tua assinatura nos 4 cantos do mundo. Esse ponto é muito bacana. Eu queria dedicar um bloco todo só para falar dele. Eu recebi aqui no meu roteiro que você esteve recentemente em Cancún, na Argentina, fez eventos na França. É isso?
Isso é algo que é muito engraçado, porque nós somos a primeira empresa de assessoria do interior de Mato Grosso Cara, que genial. a fazer um evento fora do Brasil, um casamento fora do Brasil. E é muito engraçado porque quando o cliente chega, né, e traz a proposta, o Caribe estoura nos meados de 2014 e 15, os grandes destination weddings na América Central. E isso vira moda, até hoje isso é uma tendência muito forte presente no mercado, a história de levar um grupo de convidados para viver dias juntos ali em eventos mais intimistas, mas eu tenho uma série de eventos acontecendo todos os dias. E aí, quando veio o primeiro convite, eu falei, não, a gente vai fazer... Jaéder, eu acho que não vai dar convidado. Eu falei, vai dar convidado sim. E quando a gente faz Punta Cana, um ano vem Paris e Bélgica, que foi logo em seguida, de gente de outras cidades. E aí eu recebo os convidados no pé da Torre Eiffel, num jardim parisiense, no pôr do sol do Rio Sena, mas bem instagramável. E depois vem a Argentina 2 vezes aí. A gente fez um casamento em Mendonça. Um ano depois a gente volta a Mendonça num formato de um aniversário. Por que não só o casamento? Por que só o casamento? Não pode ser um aniversário, não pode ser um outro evento, pode ser o que você desejar, né? Eu sempre trago isso. E a pandemia reforça muito isso porque as pessoas entendem e passa por um processo de ressignificação da vida que eu ouvi de clientes assim, Jaéder, por que eu vou esperar os 60 para comemorar? Por que eu não vou comemorar 54? Por que eu não vou comemorar 55? Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E a gente entende que é exatamente isso, que a vida é regada de momentos que vão ser tatuados nas memórias e que a gente vai guardar, e é isso que a gente vai levar. E a gente percebe isso, e todas essas experiências a gente consegue levar para os 4 cantos do mundo. E isso me faz cada vez mais buscar as formações internacionais. E aí foi onde eu fui para Portugal, estudar o mercado de luxo europeu de casamento, fui para a Expo Dubai, em Dubai, nos Emirados e Abu Dhabi, para estudar o princípio de excelência humana na prestação de serviço, porque são referência no mundo. Fui para a Brand Milão, para a Brand Luxury em Milão, para estudar dentro das escolas das grandes marcas. Então, estudei dentro do Museu da Prada, da Dior, da Gucci, da Dolce & Gabbana, da Brunello Cucinelli, da Bottega Veneta e de várias outras marcas. Eu fico 19 dias numa imersão para saber das estratégias dessas grandes marcas, por que são tão resilientes, por que venceram tantas guerras e tantos momentos difíceis no mundo, para trazer todos esses insights e essas estratégias visíveis e invisíveis aplicadas ao processo do meu trabalho. Muito bom, eu gostei muito dessa tua fala sobre ressignificar a importância e a beleza de celebrar. E o quanto você absorveu isso para dentro do teu negócio. A tua responsabilidade era pegar um grupo de pessoas, tirá-los do sofá aqui, colocá-los lá. E tudo que está envolvido nesse processo passou por você e pela tua responsabilidade. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 80 aí, de freelancers, de coordenadores. Sensacional. E eu falo que o maior desafio nosso hoje, quando fala de fazer um evento fora, eu brinco que evento não é igual matemática. 2 mais 2 em festa não são 4. Então, muita coisa pode acontecer, inclusive imprevistos enfim. Total. Pois é. Total. Eu falo que a gente trabalha duramente nos bastidores para que não aconteça, mas a gente trabalha com o preventivo do cenário caótico. Então, o que pode dar errado, vai dar errado. Eu sou dessa teoria. Então, se vai dar errado, a gente tem que ter soluções alternativas prontas e já tudo pré-solucionado e a equipe preparada para pôr isso em prática. Eu falo que o meu trabalho aparece exatamente no cenário de caos. É no cenário de caos que o meu trabalho vai ser literalmente, de uma certa forma, sentido, porque eu não tenho material palpável nem tangível. Meu trabalho é completamente organizacional, através de ações que são imbuídas dentro do evento pela equipe. Então, quando, por exemplo, já aconteceu da porta estar fechada, a marcha tocando e o vestido da noiva abrir de fora a fora e eu ter que costurar a roupa dela ali no próprio corpo. Isso não aconteceu nenhuma e nem 2 vezes, isso aconteceu infinitas vezes. Então, dali surge a necessidade de que no meu processo de preparação de time, a minha equipe tem que ter noção de corte e costura.
Então eles passam por uma oficina de como eu prego um botão, de como eu prendo um colchete, de como eu, enfim. E aí a história do detalhe, do detalhe, do detalhe, que o luxo mora no detalhe, eu gosto muito dessa frase, que é exatamente isso. E o luxo que a gente fala hoje não é o luxo da ostentação e da pompa, é o luxo na era da individualidade. Quando a gente estuda a história desse mundo e que a gente traz todos as 4 eras do luxo, e o luxo no século que a gente vive é o luxo realmente de elevar momentos importantes da nossa vida. Então, ter saúde numa pandemia é luxo. Ter bons amigos no mundo que a gente vive, verdadeiros, é luxo. E não é mais o luxo do poder, o luxo do glamour, o luxo da ostentação da marca, porque isso é uma decisão do meu cliente, se ele vai querer ou não trazer a marca de algo que ele goste para dentro do evento dele. Mas não necessariamente que se eu tenho algo mais simples, não vai deixar de ser luxo, porque o luxo está realmente no detalhe. O luxo ele tem que ser sentido. Ele não pode ser, ele tem que ser percebido e ele não pode te constranger, porque se constranger não é luxo. Então eu sempre falo que esse cuidado e essa sensibilidade de entender cada vez mais aquilo que ele deseja é o maior desafio que torna a marca um diferencial competitivo no mercado hoje. Incrível história. Incrível. A gente fica ouvindo já Éder falar e é incrível mesmo. E é isso, luxo no detalhe. E entender o que é luxo para quem está nos assistindo faz toda a diferença. Não necessariamente a ostentação, mas a sensação, aquilo que você proporciona, possibilita, aquilo que o teu cliente sente. Isso é o luxo. Aplique no teu negócio, na tua realidade. Já Éder, a gente falou América do Sul, América Central, Europa e muita coisa, muitas marcas, as mais luxuosas do mundo, onde você passou para absorver conhecimento. A pergunta que eu quero, para a gente encerrar o nosso bate-papo é: qual é o próximo passo? Para onde vai, Éder? Bom, eu acho que depois de 18 anos de mercado, esse ano a gente se torna maior de idade no mercado empresarial e profissional. Inclusive tem rebrand de marca de toda a nossa história esse ano. A gente já tá marcado isso, né? A gente já tem um evento para trazer toda a história e todo o storytelling da marca esse ano que está sendo desenhado. E, né, como eu vi muito, você faz para tantas pessoas e quando é o teu, né? E quando vai ser algo para a marca? É uma boa pergunta, hein? Você cuida de tanta gente? Quando vai ser? Eu falei, gente, esse ano a gente completa 18 anos e isso precisa fazer sentido. E todo o desenho da estratégia do evento está sendo pensado sobre a quantidade de vidas que foram impactadas ao longo de 18 anos. Então eu só posso dizer, aguardem. Agora, sobre aonde o Jaeder vai nos próximos anos, a gente tem as agendas internacionais começam a ser cumpridas na parte de palestras e workshops. Então começam as demandas para fora. Novembro e outubro eu faço uma imersão nos Estados Unidos, em Nova York e Orlando, para uma curadoria dentro de 2 grandes marcas americanas e faço uma formação também internacional lá. Sigo para Europa, para Portugal, para fazer um workshop internacional para Wedding Planners da Europa. E 24 a gente tem 7 agendas para serem cumpridas, tanto de evento como de formações de profissionais que demandam pela Associação Latino-Americana e Europeia de Profissionais de Eventos, que eu faço parte, aonde a gente leva um pouco sobre como é que a gente traz a gestão da excelência aplicada aos negócios dentro do setor de eventos. Então, os códigos do mercado de luxo, o luxo realmente como detalhe que a gente trata no processo e que vão para várias linhas de frentes, e a gente lança com isso a BPL, que é a nossa nova consultoria para empresas e marcas que desejam se tornar premium no mercado. É um bebê, nasce agora, a segunda marca ligada ao grupo, né? A gente faz uma reestruturação empresarial, justamente para, depois de tantos pedidos, né, de mentoria, de consultoria, então a gente lança a BPL, que é a junção de 3 nomes que eu acredito fortemente que são 3 pilares, que é business, pessoas e luxo. Então a gente traz o luxo, as pessoas e os negócios e junta todo esse tripé e esse emaranhado para nascer um conceito de como a gente pode fazer o desenho organizacional de uma análise 360 do seu negócio
para falar de reposicionamento, para falar de engajamento, inteligência de atendimento ao cliente, de desenvolvimento de times, trazer os 5 pilares do encantamento para dentro do teu negócio e com isso a gente abre mais uma vertente para atender essa demanda que existe no mercado. Parar nunca. Não, o Jaeder é imperativo, né? Eu não consigo parar. Até de férias eu falo que é quando eu paro, mas eu tô ali pensando. Então, nas últimas férias mesmo, eu tava sentado, olhando pra frente ali da praia, mas eu tava aqui escrevendo no meu bloco, isso sou eu, não adianta. Mas é aquilo, é o tempo que eu preciso me desconectar do mundo para vir novas ideias, para vir novas possibilidades do que eu posso melhorar, né? E eu falo que o sentimento de inconformismo que me coloca nessa condição, de nunca achar que está bom. Porque o dia que achar que eu cheguei no topo, ou achar que eu venci a vida, ou achar que eu não preciso melhorar, algo está errado. Eu falo que todas as pessoas que acham que basta, ou que não preciso aprender mais, não preciso evoluir mais, ela perdeu o sentido da vida e perdeu o sentido de estar aqui. Porque a gente está aqui para aprender com a pessoa que tem o menor grau de instrução até a maior. A gente pode aprender não só quando eu falo do intelecto, mas a gente pode aprender com experiência de vida, a gente pode aprender com exemplos de vida e eu trago muito isso para mim todos os dias, então eu falo que a gente só precisa estar disposto, a gente precisa querer. Então, a partir do momento que eu trago esse sentimento de estou disposto a pagar o preço, que não é qualquer preço no sentido de abdicação, de abrir mão de muitas coisas, é o momento que eu entendo que eu preciso virar a chave para trazer um posicionamento novo, para literalmente galgar aquilo que eu desejo e atingir as metas. É isso. Por isso que o Jaeder é o Jaeder. Contrariando os achismos de que isso é um bico, contrariando os achismos de que bom profissional ou em São Paulo, ou no Rio, ou de fora, de qualquer outro canto do mundo, que não de Rondonópolis ou não Mato Grosso, está aqui na contramão de tudo, na contramão de todos. Jaeder Barretos hoje é uma marca, uma referência mundial. Eu espero que você que assistiu, que acompanhou esse bate-papo, tenha se inspirado e se divertido tanto quanto eu e tenho certeza toda a nossa equipe aqui atrás das câmeras, aqui no estúdio do Varejo em Foco. A gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo à TV Cidade Record pela abertura do espaço e agradecendo imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.